Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para a sequência do programa. Você já sabe que aqui no Gazeta Entrevista você fica por dentro de todos os assuntos que mexem com o Brasil, com o nosso estado. E nós não poderíamos nos furtar de um tema que tem realmente trazido muita preocupação aos brasileiros, à classe produtiva, à classe trabalhadora, a quem investe, que é a alta do dólar, o aumento do IPI dos carros importados no Brasil, as inseguranças com relação às crises na União Europeia, nos Estados Unidos, problemas de investidores que acham o mercado brasileiro instável, por exemplo, para novos investimentos, por conta dessas, inclusive, das medidas do governo. Eu vou bater um papo aqui com o professor doutor em economia pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Tenho o prazer de receber o doutor Carlos Franco no Gazeta Entrevista. Professor, muito boa noite. Boa noite, André. Tudo bem, querido? Tudo em paz. É uma satisfação tê-lo aqui. Professor, quero começar aqui com a matéria da revista Veja, desta semana, que diz assim: custou a chegar e já vai embora. O valor do dólar dispara e isso pode ser prenúncio de tempestade na economia brasileira, que se acostumara ao câmbio favorável e às viagens e compras no exterior. Professor Carlos Franco, primeiro o governo preocupado com o dólar muito baixo, o real valorizado, aumentou IOF sobre as compras no cartão de crédito no exterior, aumentou a alíquota em vários outros segmentos também do consumo, aí o dólar dá uma subida. Crise externa, o dólar chegou a beirar aí 1,95. Agora, quem compra do exterior fica preocupado, diminui esse consumo. Mas para quem importa é uma maravilha. Quais são, professor, didaticamente, as consequências de um dólar a 1,84, 1,85? Fechou hoje, vou pegar aqui a cotação, fechou hoje a 1,80. Quais são as consequências disso? O problema é a subida inesperada e excessiva do dólar, né? A palavra-chave que a gente podia dizer aí é a incerteza que isso tá gerando, porque essa disparada do dólar, ela representa um movimento de que as pessoas estão comprando dólar por precaução e, por outro lado, também está deixando de entrar dólar pela incerteza dos investidores e está investindo no Brasil. Então, na situação anterior, você tinha uma entrada massiva de dólar por conta dos grandes investimentos, das grandes obras que estão sendo feitas no Brasil por conta de Copa do Mundo e outros grandes eventos, e essa segurança que a economia brasileira vinha apresentando, principalmente durante a grande crise no seu pico aí entre 2009 e 2010. Só que agora essa instabilidade, principalmente do mercado europeu, e a falta da perspectiva de uma reação da economia norte-americana, isso traz uma mudança radical e o medo da disparada do dólar. Consequentemente, se o dólar continuar crescendo, o risco da inflação de custos, ou seja... O que é uma inflação de custo, professor? A inflação de custo é que o dólar subindo muito, os importadores de insumos, por exemplo, o trigo, que vai ser a matéria-prima essencial para a fabricação de vários produtos, inclusive o pão, esse produto dispara pela compra no exterior em dólar, e isso traz uma inflação de custo. A questão do pão é só um exemplo, mas tem outros produtos, inclusive o próprio petróleo, que é uma commodity e vai ter uma repercussão muito forte internamente. Então, ele traz o perigo de uma pressão inflacionária no momento em que o governo está criando mecanismos, inclusive, na perspectiva de segurar, de conter a pressão inflacionária. Mas aí o governo diz que o dólar muito baixo também é ruim para o Brasil, porque o real muito valorizado é ruim para as nossas exportações. E aí? A questão é que o dólar nem pode ficar muito baixo e nem pode ficar muito alto. Qual seria um valor ideal? 1,65? Entre 1,65 e 1,70. Ele ficando nessa faixa, ele não traz o perigo de uma inflação de custo e nem prejudica o setor das exportações. Exportações brasileiras. Tem aqui um dado muito interessante que eu quero abordar com o senhor, que é justamente, professor, está aqui, ó, a informação que eu ia dar ainda há pouco: o dólar cai pelo terceiro dia e fecha cotado a 1,80. Mas tem também a questão do IPI. O IPI para os carros importados. O governo anunciou o aumento do IPI, e eu quero abrir essa informação aqui que é muito importante. E o que aconteceu? As montadoras que apenas importam
trazem os carros para o Brasil e vendem no nosso mercado, anunciou inclusive a BEIVA, né, que é essa associação brasileira, né, dessas empresas, dessas indústrias, que não tem fábrica no Brasil, entrou com uma ação contra o governo para que o governo respeite o princípio daqueles 90 dias, como preconiza a lei. O que representa? Na verdade, a presidente Dilma, a equipe econômica, diz o seguinte: não, é uma maneira da gente proteger a nossa indústria, tá? E evitar a perda de empregos e melhorar também a questão tecnológica. Por outro lado, sem a concorrência dos importados, a tendência é que o preço dos carros fabricados no Brasil volte a aumentar, porque com a concorrência esses carros baixaram de preço. Quem acaba pagando a conta é o consumidor, doutor Carlos? Com certeza. Na verdade, a intenção do governo, como você falou, é de prevenir... Proteger a indústria local. Com certeza, a intenção do governo é essa. No entanto, ele prejudica diretamente porque os empresários que investiram na importação, fizeram todo um planejamento, eles têm um choque e não têm tempo de se planejar ou de reagir a essa mudança repentina nesse mercado. Só um parênteses. Eles entraram com uma ação, a BEIVA, para que o governo respeite o princípio de 90 dias. Em sua opinião, na sua experiência, devem ganhar essa ação contra o governo? Provavelmente sim. Provavelmente eles devem ganhar, porque exatamente por esse fator que eu estou te colocando. O governo tem a capacidade de intervir na economia, mas ele está gerando um prejuízo direto e ele poderia muito bem dar a perspectiva de que esses empresários pudessem ter um tempo para realocar ou pensar em novas estratégias de investimentos, né? E o que o governo não está fazendo. Então, provavelmente, eu acredito que eles devem ganhar judicialmente aí um prazo para se adequar a essa mudança. Observe que o governo está agindo, nós já estamos pensando em 2012. 2011 praticamente finalizou. O que está se fazendo agora são investimentos, são alternativas que o governo está tendo para enfrentar um 2012 que vai ser muito difícil, porque a incerteza, principalmente no mercado externo, é muito forte e não se sabe o que vai acontecer principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, o governo está planejando já se precavendo contra uma crise maior. Exatamente. Mas isso não acha que onerar, por exemplo, os impostos para o cidadão pagar não é penalizar demais o povo brasileiro, doutor Carlos? Eu acho. Na verdade, o que acontece, nós temos uma carga tributária muito pesada, nós muito tivemos forte. Aumento do IOF, do IPI, e já estão planejando aqui porque o governo... trazer a CPMF de volta. O governo tem duas alternativas de ação. Ele pode reduzir os gastos ou ele pode aumentar a receita. Aí prefere aumentar a receita. Então, historicamente, tem se aumentado a receita. Se você pegar desde o início do Plano Real, com a estabilidade da nossa moeda, constantemente nós temos aumento de carga tributária. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que todo brasileiro gostaria de fazer. O senhor que é doutor na área. Por que é tão difícil o governo reduzir os custos? Por que é tão difícil o governo cortar um pouco nos seus gastos? Eu te respondo isso porque, na verdade, tem uma relação aí entre economia e política. Né? Esse é o grande problema. Esse é o grande gargalo, porque tem implicações políticas muito sérias. Você tem toda uma base aliada que tem interesses, que tem ministérios, que tem interesses econômicos e políticos, principalmente quando está se entrando no ano eleitoral. Eu acho que o primeiro custo que o governo federal podia cortar era na própria pele, diminuindo cargos, enxugando a máquina administrativa. Só aí nós economizaríamos bilhões de reais todos os anos. O senhor não concorda? Eu concordo, mas o que é difícil cortar. Mas é difícil por conta do arranjo político para fazer esse corte. Onde é que vai mexer? Vai mexer no judiciário? Não mexe. Vai mexer nos interesses de partidos que estão aliados e que deram apoio nas últimas eleições e que podem ser aliados nas próximas eleições. Então a relação aí, eu acredito que é mais política do que econômica. Do que econômica. Essa é a grande questão. Agora, olha só, esse dado aqui que a grande imprensa nacional tem divulgado. O governo federal articula junto com os governadores dos estados a volta do famigerado imposto sobre movimentações financeiras por meio da regulamentação da emenda 29, PLP 306 de 2008, cuja arrecadação, teoricamente, seria destinada à saúde. Olha o que diz aqui. Para os defensores do retorno da CPMF,
Lembramos que desde quando o Senado sepultou a contribuição, no final de 2007, com aquele episódio do show CPMF, o governo federal vem aumentando a arrecadação de forma contínua e, portanto, tem recursos suficientes para bancar os novos investimentos necessários à saúde. Olha só, ainda no início de 2008, o IOF foi elevado de forma exorbitante, com a justificativa de recuperar as perdas da CPMF. E desde então houve 3 reajustes do IOF. Olha só, doutor Carlos, o decreto 7454 de 2011 majorou o IOF, incidente nas compras de cartão de crédito no exterior. O decreto 7456 elevou o IOF sobre empréstimos externos e o decreto 7458 dobrou a alíquota do IOF relativa aos empréstimos a pessoas físicas. Ou seja, o governo está batendo o recorde de arrecadação, aumentando imposto e ainda quer acabar de lascar o povo com essa CPMF? Eu não entendo isso, doutor Carlos. Mas a questão é que eu te falei anteriormente. O governo está tentando se precaver via a medida do aumento da arrecadação para o próximo ano. É um ano de grandes incertezas, é um ano que o governo pode ter que pisar mais no freio da economia e ter menos dinheiro para investir. Então, o governo vai buscar os mecanismos possíveis e, claro, que tem a menor implicação política possível para ter caixa para o próximo ano para poder investir e, quem sabe, até se proteger de um agravamento dessa crise. É a proteção do governo, mas quem paga o pato é o cidadão brasileiro. Agora, doutor Carlos, me diga uma coisa, ainda sobre essa questão do IPI. Ora, a gente sabe que existe uma regra da economia. Quando eu não tenho concorrência, eu elevo o preço para onde eu quero. Perfeito. Quando os carros importados chegaram no Brasil, principalmente os chineses e os coreanos, carros bons a preços muito mais em conta do que os nacionais, as indústrias nacionais tiveram que baixar o preço também para concorrer em pé de igualdade. Sim. Com o IPI, joga o preço dos chineses e coreanos lá em cima, e aí as indústrias locais de agora não tem mais concorrência, vão aumentar o preço. Isso não deve ocorrer, então? Isso pode sim ocorrer. No entanto, principalmente porque esse setor tem uma boa capacidade, digamos assim, de negociação no momento. Nunca se vendeu tanto carro novo no Brasil. E graças ao incentivo governamental, porque você imagina o peso que seria para o governo se uma montadora dessa no Brasil, se ela fecha as portas. Quantos empregos diretos seriam eliminados? Você está tratando aí de 20 a 30 mil empregos diretos. Digamos que você tem um corte direto de 20 mil empregos, né? Isso tem uma repercussão muito forte na economia, primeiro porque essas pessoas que estão perdendo o emprego vão deixar de consumir e vão passar a depender do setor público para receber os seguros desemprego. Aí, como o nosso tempo está encerrando, eu quero fazer uma última pergunta. Não é o caso desses países, tanto China quanto Coreia do Sul, entrarem com ação na Organização Mundial do Comércio contra o Brasil por medidas protecionistas à nossa indústria? É o que os economistas estão dizendo por aí, na Folha de São Paulo, no site UOL, é o que estão falando. Você acha que isso deve acontecer? Eu acredito que não, porque esses países, principalmente a China, têm sido acusados, inclusive, de manipular câmbio, principalmente pelos Estados Unidos, para facilitar que seus preços sejam mais competitivos no mercado internacional. Então, se eles fazem uma medida dessa, eles estariam abrindo um precedente para o discurso dos Estados Unidos contra ele. Então, Eles não vão meter a mão nesse vespeiro? Eu acredito que não, porque eles estariam abrindo caminho para os Estados Unidos ter o que eles querem na Organização Mundial. E os sul-coreanos? A mesma perspectiva, porque essas economias elas têm crescido excessivamente graças a uma combinação de muitos fatores que envolvem baixos salários, altos investimentos em tecnologias e com certeza a manipulação do câmbio que faz com que esses produtos cheguem no mercado internacional a um custo muito baixo. Doutor Carlos Franco, para a gente encerrar de vez aqui, que o tempo já estourou. Se o senhor fosse indicar um investimento para quem está em casa nos assistindo agora, qual o melhor investimento? Comprar euro, comprar dólar, deixar na poupança? Qual o melhor investimento? Olha, essa é uma pergunta muito difícil hoje, porque a situação ela é de muita incerteza. Então, os mercados, as pessoas estão investindo em dólar, principalmente em dólar, por conta da estabilidade, mesmo com a crise, da certa estabilidade da economia norte-americana. Então, a lógica é investir nesses ativos, em moeda forte, que passando a crise ela volta a subir. Com certeza o euro, o dólar, podem ser bons investimentos, mas o que eu te digo, o problema hoje é a incerteza do que vai acontecer com essas economias. Por isso que os mercados têm andado tão nervosos, porque não se sabe
que caminho seguir, o que vai acontecer com essas economias e quais as consequências que vão vir para a nossa economia. Uma certeza nós temos, 2012 vai ser um ano muito complicado para a economia mundial e vai ter reflexo com toda certeza na economia brasileira. Conversei aqui com o professor doutor Carlos Franco, que tem doutorado em economia pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Um grande amigo, também um excelente economista. Professor, muito obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço, Alain. Sucesso para ti, parabéns. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.